Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os principais erros das pessoas que tentam começar a emagrecer. E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui Gabriel Aires, meu amigo, sócio, cofundador da Outlive e também médico especialista em medicina de família e comunidade. Gabriel, obrigado pela sua participação. Jorge, prazer. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui conversando com você sobre alguns problemas que a gente enxerga aí nas pessoas que estão nesse processo de querer emagrecer. E espero que seja um papo muito produtivo. Boa, show de bola, com certeza. Bom, Gabriel, existe uma coisa que é bem curiosa quando a gente olha pessoas que estão tentando emagrecer. Realmente, a grande maioria delas está tentando fazer uma coisa ou outra, até está acertando em um ponto, mas muitas não conseguem emagrecer de verdade. E a primeira pergunta que elas têm é: pô, o que será que eu estou fazendo de errado? Muita gente acha que o segredo, na verdade, o problema nesse caso, está no detalhe. E esquece que, na verdade, o básico bem feito acaba sendo muitas vezes o grande divisor de águas na vida da pessoa. Deixa de fazer aquilo que realmente faz sentido para pensar em que alimento ele precisa cortar da dieta, em que suplemento ele precisa tomar ou em que aplicativo ele precisa usar. No episódio de hoje, a gente vai falar justamente sobre isso que realmente faz a diferença no longo prazo. Mostrar para as pessoas que os detalhes, muitas vezes, são apenas ali uma parte muito pequena de todo o processo e até mesmo como é que elas podem se blindar de todos esses erros cometidos pela maioria das pessoas, repesando um pouquinho o seu ambiente, o seu comportamento, as suas expectativas e até mesmo, por que não, a forma como essas pessoas lidam com as falhas que são inerentes ao processo. Mas até para começar a conversa, Gabriel, qual que seria o principal erro que as pessoas cometem quando elas vão tentar começar a emagrecer? Então, você falar de principal erro é até uma questão que é difícil, né, da gente selecionar o principal, mas eu diria que o que eu mais, o que eu mais tenho impressão de acontecer é a pessoa se atentar em em pequenos detalhes e não no que realmente importa, sabe? Tudo bem você se atentar a detalhe, né? Isso pode ser bom em determinados contextos, mas acaba se tornando um problema quando você esquece do que realmente faz sentido. Vamos tentar ilustrar isso aqui. A pessoa, ela fica procurando, por exemplo, qual que é a melhor dieta? É low carb, é low fat, é cetogênica, é dieta carnívora, dieta da sopa, dieta, enfim. Sendo que estatisticamente não tem nenhuma dieta que é superior quando você pensa só na questão do emagrecimento. Aí a pessoa, às vezes, ela quer saber assim, qual alimento que eu preciso eliminar, ou qual alimento que eu preciso comer, né? Você vê que os vídeos que falam disso muitas vezes dá muita visualização, porque as pessoas Uhum. ficam preocupadas com isso, né? Mas aí quais são os ingredientes que eu preciso fazer para que esse shake funcione? Enfim, são detalhes, né? Muito específicos, né? Tipo, quantas calorias especificamente eu preciso consumir para conseguir emagrecer? Muitas vezes isso acaba sendo importante quando você está, por exemplo, travado, não tem uma clareza muito grande do que você pode melhorar no seu cotidiano. É importante, mas, cara, muitas vezes você já sabe o que você precisa melhorar. Você já sabe que você está tendo episódios ali de compulsão, que você está tendo episódios ali em situações que a sua refeição ela é uma fritura, é uma coisa hipercalórica. Você sabe desses problemas. Então, muitas vezes é você tentar eliminar essas coisas, né, reduzir a quantidade e perceber o resultado na balança, nas suas medidas. Então, é o basicão que funciona. O básico feito com tranquilidade, eu digo, tá? Você não ficar pensando tanto na velocidade, né? Tipo assim, eu preciso perder peso muito rápido, porque aí você vai se ater cada vez mais a tipo assim, a coisas muito pequenas e minuciosas, né? Como dietas muito específicas que fazem queimar gordura rápido, quando na verdade não é aquilo que promove mais saúde, que promove mais benefícios a longo prazo, né? Então, se eu fosse elencar pelo menos o erro que mais me incomoda, né? É esse, de você esquecer à sua frente. Cara, a premissa é básica, é você ingerir menos caloria do que você tá queimando.
Desculpa, você queimar mais caloria do que você tá ingerindo, né? E aí você consegue emagrecer. Então, eu diria que é esse. É isso aí que você fica tentando a pequenos detalhes em vez de pensar no todo, que acaba mais pegando as pessoas ali. Perfeito. E quando a gente fala sobre o básico bem feito, falando sobre emagrecimento, o que poderia ser considerado como o básico? Você já falou sobre a questão de entender que, ainda que não seja só isso, emagrecimento é uma questão matemática, é gastar mais calorias do que você consome. Mas o que vem junto com esse básico? O que é o básico bem feito? Então, o básico é você basicamente, ter uma consciência do que você está fazendo, né? Então, por exemplo, a nossa tendência é perpetuar os hábitos que a gente já comete, né? Ah, se eu tenho um hábito de cochilar depois do almoço, se nada for modificado na minha vida, eu vou tender a seguir esse hábito sempre. Ah, eu tenho o hábito de dormir, de ver a novela das 8 e logo depois eu durmo. Se nada modificar na minha vida, eu tenho a tendência natural de seguir esse hábito. Então, a gente precisa pensar conscientemente sobre esses hábitos que a gente tá tendo, né? Tá, o que eu tô fazendo de refeição? Eu sei o que eu comi? Eu sei ali mais ou menos a quantidade? Não preciso atentar ao detalhe a ponto de ficar pesando a refeição, mas eu sei se foi muito, se foi pouco, né? Eu sei se a refeição foi a melhor qualidade, não foi. Então você ter consciência do que você está comendo, ter algum registro ali, nem que seja num caderno, num aplicativo, é uma coisa básica, porque só aí você consegue pelo menos ter um estudo do que você já fez, né? Outro básico é um básico matemático. Como eu já falei, você tem que queimar mais calorias do que você ingere, né? Porque senão você não consegue emagrecer, né? Outra coisa, você tem que aderir à dieta que você se propôs. Muito mais importante qual dieta específica é você aderir àquilo que você se propõe a fazer, né? Então, muitas vezes, em busca de ter você perder peso muito rápido, você acaba fazendo algumas coisas muito agressivas que fogem do básico, que muitas vezes não respeitam o que é fundamental e acabam trazendo um rebote muito importante em longo prazo. Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto que é bem interessante, que é a questão do registro, né? Eu acredito que talvez o primeiro passo da pessoa que quer emagrecer de forma consistente, quer realmente perder peso de forma saudável, quer manter esse peso ao longo do tempo, é obter conhecimento sobre emagrecimento. E talvez justamente o que a gente faz aqui seja trazer esse conhecimento baseado em ciência para o pessoal e, inclusive, pedir e acompanhar, pedir para as pessoas que acompanham a gente aqui, na verdade, assistirem outros episódios que a gente já falou sobre emagrecimento, sobre a metodologia da Outlive, porque o conhecimento ele traz clareza, né? Ele mostra para a pessoa muitas vezes que existe um problema que às vezes ela nem sabia que existia. Depois desse passo, eu acho que é justamente a clareza, é entender o que eu estou fazendo hoje, como eu faço hoje. E não tem como a gente saber o que a gente faz hoje se a gente não mede, se a gente não registra o que a gente faz. A gente já falou várias vezes aqui sobre o quanto nossa vida é corrida hoje em dia, o quanto nós fazemos diversas coisas no automático. E se eu não paro para anotar o que eu estou comendo, o quanto eu estou comendo, e aí você falou muito bem, né? Não precisa ser uma coisa extremamente direcionada. Eu vou contar as calorias, eu vou pesar exatamente. Mas, poxa, saber se eu comi 1 ou 2 pães é algo simples. Saber se eu comi 2 ou 3 pratos, simples. Se eu fiz 2 ou 4, 5, 6 refeições, também é simples. E tudo isso ajuda, porque pode ser que a pessoa pense, e isso talvez seja um dos erros mais comuns, eu como pouco, mas eu não emagreço. E aí quando ela vai perceber, ela come pouco porque ela almoça pouco e ela janta pouco. Mas ela teve 6, 7, 8, 10 refeições durante o dia em beliscos com produtos hipercalóricos. Esse é um ponto que o pessoal precisa ter cuidado, né? Porque se você não mede, você não consegue acompanhar. Exatamente. É, principalmente esse ponto que você colocou dos beliscos, né? Então, a pessoa que fica ali beliscando, muitas vezes ela não considera aquilo como uma refeição. Você foi à geladeira, pegou um bombom, você, assim, muitas vezes você esquece que você pegou aquele bombom. Foi algo tão no automático, né? E assim, você
registrar esses beliscos já começa a trazer isso à consciência, de alguma forma, né. É igual aquela pessoa que, de tanto esquecer a chave, começa a esquecer, tipo assim, se trancou ou não a porta quando saiu de casa. Tem gente que fala assim: tranquei a porta", né, ela meio que registrando ali, ou então escreve no celular: "Tranquei a porta". É uma ideia basicamente parecida no registro de todas as refeições, né, inclusive os beliscos, porque te traz a consciência. Depois, no final do dia, se você vê o caderninho, vê seu aplicativo ali mostrando que você fez, sei lá, 5 refeições de baixíssima qualidade, aquilo te acende um alerta. E muitas vezes o emagrecimento é tudo sobre acender alertas que precisariam estar acesos há muito tempo e que nunca estiveram acesos. Perfeito. E o próprio registro do peso também tem essa importância, né? Porque a gente já falou várias vezes aqui sobre a importância do registro do peso, e é não só para ela entender também o quanto ela está hoje, o quanto de peso ela tem, mas inclusive as variações normais que existem, né? Porque talvez um outro problema que exista, que é muito comum no processo de emagrecimento, é setar expectativas ao quanto eu vou emagrecer em tanto tempo, quanto eu quero emagrecer, o quanto eu posso emagrecer, em quanto tempo isso vai acontecer. Quando a pessoa já tem essa falsa impressão de que vai ser fácil emagrecer muito em pouco espaço de tempo, isso aumenta as taxas de frustração e, então, logicamente, de abandono daquela estratégia. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Exatamente, Jorge. E, assim, dos inúmeros pacientes que eu já acompanhei, você vê que é raro quando alguém colocava uma meta que, por meio de cálculos estatísticos, eu achava algo bem plausível pelo comportamento que a pessoa tinha. Então, quando a pessoa se pesa todos os dias, por exemplo, ela me traz muitos dados, né? Dados de qual dia da semana é pior para ela, dado de padrões que ela tem de ganho, né, de reganho de peso, se tem semanas que são piores, períodos hormonais que são piores. E isso, ao longo de um tempo de acompanhamento, me permite aplicar alguns algoritmos estatísticos, né? E quando o gráfico, por exemplo, ele é muito, você vê que tem uma constância maior, consigo aplicar em determinado período uma regressão linear, por exemplo, que permite ter uma estimativa de boas metas para a pessoa, né? Se ela seguir aquele mesmo padrão, ela tem uma chance de conseguir tal peso em tal dia. Então isso geralmente é bem interessante. E aí, muitas vezes, as expectativas de muitos dos clientes, né, dos pacientes, é conseguir determinado peso em um período muito curto de tempo. Então você vai falar, a pessoa fala assim: "Ai", a pessoa pesa 70. Assim: "Ah, doutor, eu queria estar com 60, pelo menos 60 quilos em março". Eu falei assim: "Mas nossa, a gente está em fevereiro, a gente está em janeiro, né, você vai perder 10 quilos, assim, ainda mais pelo que você tá vindo aqui, você tá com uma razão de perda de peso bem baixa, né, às vezes é importante realmente alterar alguma coisa, mas não nessa agressividade. Então, é importante também esses registros, essa análise ali do peso para colocar os pés no chão, né, você entender o comportamento do seu peso, que cada um vai ter uma rotina, e isso reflete na variabilidade do peso. Vai variar entre homem e entre mulher, vai variar em pessoa que tem uma ingesta hídrica, né, bebe mais água do que outra, vai variar pessoas que têm rotinas mais ou menos estressantes por causa do cortisol. Enfim, o seu padrão de peso, ele vai ser um somatório de vários hábitos que você tem no dia a dia. Então, cada um tem uma assinatura gráfica, né? Então, é importante analisar o gráfico de cada um e ver o que realmente vai acontecer ali. Mas tem estudos, inclusive, que mostram, né? Eu não lembro realmente ali qual foi o tempo de segmento dos pacientes, mas eles fizeram é, um experimento entre pessoas que tinham o hábito de se pesar todos os dias e pessoas que não tinham o hábito de pesar todos os dias. E eles viram que as pessoas que se pesavam todos os dias conseguiram perder cerca de 6 quilos em média mais ali do que esse outro grupo, e nesse determinado período de tempo. E o grupo que não se pesou teve uma proporção maior de reganho, inclusive. Então, muitas vezes tem aquela ansiedade inicial, mas ela passa com o tempo
e ela é fundamental para gerar dados que fazem você entender sobre o seu próprio comportamento. Então, a pesagem diária, além de reafirmar pactos, né, ela serve aí para te dar uma baliza e traçar metas mais fidedignas à realidade, né? Exato, Mais eu acho que fidedignas. esse ponto até da gente colocar como um sinal de alerta, né? A pessoa que sabe como é que o peso dela se comporta, sabe que a variação normal do peso dela pode ser, vamos supor, 1 quilo para cima, 1 quilo para baixo, as coisas estão acontecendo, eu tô perdendo peso, as coisas estão indo. Poxa, subiram 3 quilos, algo tá de errado, né? Então serve justamente até como ali uma baliza para a pessoa de que, peraí, alguma coisa está acontecendo de errado. Vamos parar, vamos observar, deixa eu dar uma olhada na minha rotina, ver se alguma coisa mudou, porque não é normal essa variação. Acho que isso é até importante, né? A pessoa ter consciência de como para ela funciona. Mas pensando também em outro erro bem comum que o pessoal tem, que é o erro de pensar que querer emagrecer, obviamente, depende de motivação. Mas muita gente confunde querer emagrecer, começar o processo de emagrecimento, tendo motivação, com a manutenção do processo de emagrecimento ser dependente de motivação. Esse é um ponto muito ruim, porque a gente sabe que motivação ela vai passar em uma certa hora. E o que sustenta o processo de emagrecimento não é necessariamente a motivação, mas sim um propósito, sim uma consistência nos hábitos, sim uma modulação do ambiente. Quão importante para você é quebrar esse paradigma para a pessoa de que para emagrecer depende apenas de força de vontade? Ah, é total, assim, né? A gente experimenta ali eh, uma média de desmotivação em 3 meses, né. A pessoa ela começa muito motivada, e aí o gráfico de perda de peso muitas vezes não é linear, né, ele vai começar a se atenuar com o tempo, começa bem acelerado a perda, mas depois se mantém estável, e nesse período de estabilização por 2 meses, né, um platôzinho ali, as pessoas começam a se desmotivar muito, porque começam a ter só a balança, né, o resultado da balança como, o fim desse processo. Então, assim, a gente precisa focar na nossa saúde como fim, porque é importante e não porque eu estou ou não estou motivado. E a gente só consegue transformar isso em um hábito mesmo quando a gente vai com calma, quando a gente vai aos poucos, né. Então, quando você tira esse pé do acelerador de tipo assim: "Ah, eu preciso emagrecer rápido, 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 eu tô muito motivado", e sua motivação é o seu gás, em períodos de desmotivação, você tende a abrir portais que te sugam para uma sequência de quebra de hábito, ganho de peso e não continuidade do propósito, né. Então você vê várias pessoas que conseguem ficar motivadas por 3 meses. Eu diria até que é, assim, um período de ouro, né. Se Uhum. passou dos 3 meses ali, a chance de que você consiga ficar mais tempo mantendo aqueles hábitos é bem maior. Mas eu diria que a grande maioria, assim, nos primeiros 3 meses, que são aquele período de motivação mesmo, nossa, muitos deles caem nesse período e muitas vezes demoram ou nem conseguem se recuperar. Perfeito. Esse ponto eu acho que é muito importante porque a motivação ela muitas vezes faz com que a gente tome medidas talvez até insustentáveis no longo prazo, né? Quem está motivado muitas vezes pode querer fazer uma mudança muito grande na vida dela de uma hora para outra. E a gente sabe que grandes mudanças de uma hora para outra, principalmente quando elas não estão adaptadas à nossa realidade, à nossa vida, elas são difíceis de serem mantidas. A gente falou, por exemplo, em alguns episódios sobre dietas muito restritivas, né? Uma pessoa que quer de uma hora para outra adotar uma dieta extremamente restritiva, ela vai ter resultado? É bem provável que sim, porque ela causa déficit calórico. Agora, será que aquilo é sustentável no longo do tempo? Então, talvez outro dos grandes problemas que as pessoas enfrentem são tentar fazer uma mudança muito grande na vida de uma hora para outra. E aqui a gente tem o grande princípio da Outlive de começar devagar, pequeno e ir, ao longo do tempo, progredindo e adicionando hábitos. O quão importante isso é quando a gente fala de emagrecimento sustentável. Então, nós temos nossos comportamentos padrões, né. Nós crescemos num contexto, nós vivemos em um contexto e a gente tem hábitos que a gente sempre faz, né. "Ah, eu tenho o hábito de dormir cedo",
eu tenho o hábito de eu não consigo viver sem comer um pão com manteiga e um café com leite no café da manhã. Bem, isso é cultural, foi um hábito, provavelmente se nascesse na Índia, você ia comer outra coisa, que se você no seu café da manhã, é algo cultural. Ah, eu tenho o hábito de tirar um cochilo depois do almoço, eu tenho o hábito de fazer isso, fazer aquilo. São coisas que para você são naturais, né. Por exemplo, o hábito de dirigir. Às vezes você dirige sem ter que ficar pensando nas coisas, né, você tem que às vezes você chega em casa sem saber, né, assim, o caminho que você traçou, você esquece. Então é algo muito automático. E onde que eu quero chegar? Que a mudança desses hábitos é difícil, ela precisa ser procedural. Ela precisa ir em uma velocidade de costume. É o que a gente fala, a pessoa que foca em várias coisas não tem o foco, né, ela está difusa, né. Uma luz que está focada em vários locais é uma luz difusa, né. Então, você precisa ter o foco em pequenas mudanças. Então você muda uma coisa de cada vez, né. Primeiro aqui, né, eu tô vendo que o meu sono é o meu grande problema. Vou focar em melhorar o sono. O que eu posso fazer? Ah, eu posso melhorar a temperatura do meu quarto, melhorar o ambiente no sentido de ruído, né, diminuir o ruído do meu quarto. Ah, eu posso, trazer o consumo do café para mais cedo. E aí, essas pequenas mudanças vão mudando o seu hábito de sono, vão melhorando o seu ciclo circadiano, né, o seu relógio biológico. E se você tentar, além de melhorar o seu sono, melhorar um monte de coisa de uma vez, pode ser que você se esqueça do seu sono, que era o principal. Beleza, comecei a mudar o sono, comecei a obter os resultados que eu queria e, finalmente, eu consegui transformar o meu sono em um bom hábito de sono. Opa, agora é um bom momento para focar em outra coisa. Então você pega agora a lâmpada que estava com aquele foco e gira para outro foco, né. Você não fica com ela difusa tentando atingir vários pontos focais, não. Você resolve um problema na sua vida e, com o passar do tempo, você resolve outro, né. Qual que é meu problema? Ah, é a compulsão. Vou agir aqui na compulsão primeiro. Os outros podem ficar um pouco de lado, né. O meu maior problema é esse, né. A gente sempre fala assim: "Olha, tenta elencar o seu maior problema, né, e colocar ele ali numa linha de quais que são mais os piores e mais fáceis de resolver, Uhum. né, que eu consigo resolver mais rápido". Às vezes são coisas simples, né, de resolver que realmente são maus hábitos, né. Eu sempre dou o exemplo ali da solicitação das refeições ruins que eu tinha na sexta-feira, né, pedir comida. Cara, realmente ali pra mim, no meu contexto, era só não pedir. Era um dos piores hábitos que eu tinha, e quando eu passei a simplesmente não pedir a comida, a refeição mais calórica, eu já melhorei isso aí, né. Aí depois, né, que eu acostumei a não consumir a refeição mais calórica naquele horário, eu busquei melhorar outras partes da minha vida. Então, tenha um foco, transforme aquele foco em um hábito e não perca de vista. Perfeito. Acho que isso é muito importante, porque nessa vida corrida que a gente tem, talvez a gente quer muita agilidade, né? A gente, na verdade, quer que os problemas eles sejam resolvidos quase que como uma fórmula mágica, da forma mais rápida possível, com o menor custo possível em relação a esforço. E a gente sabe muito bem que todo grande objetivo na vida, ele vem associado com um certo esforço. E esforço muitas vezes está associado com essa questão de força de vontade, resistir à tentação, ou ter motivação o tempo todo. E eu diria que um outro grande erro das pessoas, na verdade, é subestimar o impacto ou a força que o ambiente que a gente vive tem nos nossos comportamentos. É a pessoa, por exemplo, achar que a força de vontade dela vai vencer um ambiente obesogênico. Ela acreditar que a resiliência que ela tem, a força de vontade, vai vencer aquele chocolate o dia todo lá no trabalho, esperando por ele. Esse é um grande problema, né? Porque a pessoa acha que, na verdade, o problema é com ela e o
que acontece é que o ambiente ele foi criado, ou ele existe hoje justamente para dificultar a nossa vida. E óbvio, você precisa manejar esse ambiente. Você não vai conseguir controlá-lo totalmente, você precisa manejá-lo. Só que se a pessoa nem sabe que aquilo é um grande adversário, fica difícil. Ela basicamente se entrega. Quão importante para você é essa relação com o ambiente? Realmente não dá para vencê-lo e a gente precisa, na verdade, criar modos para poder escapar um pouquinho dele? Exato. Primeiro, a força de vontade, ela, de certa forma, é importante? Ela é importante, mas ela não é o principal. Por exemplo, no âmbito de relacionamentos, eu preciso de ser uma pessoa direita. Eu preciso ali, se eu firmei um pacto com a minha esposa de que eu não vou atrair, eu preciso seguir isso, né? E para seguir isso, né, eu não preciso só de força de vontade. Eu preciso não me expor a ambientes que tem pessoas que estão cometendo atos libidinosos. Eu preciso não me expor a ambientes que me deixem, por exemplo, embriagado, ambientes que diminuam a minha capacidade de tomar decisões. Então é tudo sobre você também evitar ambientes que predispõem a certas situações. A força de vontade, você falar não, é importante quando você está exposto a um ambiente muito estimulante, é extremamente importante, com certeza. Mas quando a gente consegue modificar o ambiente, que é muito dos casos, a gente precisa agir em cima de facilitar o nosso não, tá? Então, nessa questão que eu te falei aí, um amigo me convidou, eu sou casado, um amigo me convidou para uma festa que vai ter um monte de coisa errada. Eu vou aceitar aí essa festa? Não. Eu vou agradecer pelo convite, mas falar que é algo que não é compatível com a minha visão, né? Algo que não faz sentido para mim. Tudo bem, né? E aí eu não vou ter que ficar decidindo, né? Se, eu traio ou não traio. Eu faço isso ou não... Não, né? É algo que vai estar ali inerente aos seus princípios, seus conceitos, e você já cortou o mal pela raiz, né? É isso que a gente tem que fazer em relação ao alimento também. Olha, se eu sei que se eu for a algum lugar, vai ter alimento ali que eu sei que eu vou ser compulsivo, que eu não consigo me segurar, que eu vou estragar minha dieta, talvez seja melhor você não ir a esse lugar. Enquanto você não se sentir em uma situação mais tranquila para se planejar e para dizer não àqueles alimentos naquela situação. É claro que situações isoladas são tranquilas, né? Um dia ou outro, uma ceia de Natal que você comeu um panetone ali, o nosso corpo no máximo vai armazenar de um dia para outro de 300 a 400 gramas de gordura. Então, mesmo se você se empasinar, né? Se lotar de comida. Então, um dia só, 2 dias só não são um problema propriamente dito. Mas, então, por exemplo, doutor, eu tive que ir na festa de aniversário, fulano é meu amigo, fulano aquele dia do aniversário não é o que vai te fazer, não é o que vai definir o sucesso da sua dieta. Mas a recorrência de eventos, né? A pessoa acha que todo evento é importante, toda reunião... Não é. Existem aqueles que são mais importantes e aqueles que você pode não ir, né? Pelo menos até você conseguir ter uma temperança bem treinada e conseguir falar não no momento certo. Perfeito. Eu acho que esse ponto é bem importante, né? Porque quando a gente fala sobre temperança, o pessoal, e a gente já citou isso várias vezes, confunde muito temperança com resiliência, né? Com você se expor ao problema e resistir a ele. Quase que como se fosse bater de frente contra o problema. E pelo contrário, né? A gente já falou. Se você tentar bater de frente contra o ambiente, você vai perder. Isso já está registrado, todo mundo sabe disso. O que você precisa, na verdade, é não bater de frente com o ambiente, é modulá-lo, é tentar escapar de todas aquelas armadilhas que a gente sabe que existem. Então, tudo bem, tá lá. Se o ambiente obesogênico oferece para você alimentos ultraprocessados com muitas calorias o tempo todo, o que você precisa fazer? Se afastar desses alimentos. Ou seja, não compre eles, não deixe pelo menos em casa, que é o ambiente em que a gente consegue mais modular. Se tem no seu trabalho, tenta sentar um pouco mais longe. Se tem no restaurante, tenta não passar sempre por ali.
Se tem no mercado, tenta não ir para aquela. Agora, lógico, não dá para a gente mudar o mundo de uma hora para outra. Mas modular principalmente o nosso microambiente, isso sim. Então, não é bater de frente e resistir. É pelo contrário. É tentar não precisar ir até lá. A gente fala aqui bastante sobre a analogia da guerra, né? A guerra, a melhor guerra que existe é aquela que você não precisa nem ir lá batalhar contra ela, né? Você já está seguro sem precisar. Então, esse é um ponto muito importante. E você aí de casa, já se reconheceu em algum desses erros que a gente elencou? Tem bastante coisa vindo por aí, viu? Presta bastante atenção. E se você tem gostado dessa nossa conversa, por favor, curta o vídeo. Se não for inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e também faça com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E por favor, deixe também aqui os seus comentários. É sempre bom para a gente entender se o papo está ajudando, se vocês têm dúvidas relacionadas ao tema e até mesmo entender temas que vocês querem que a gente converse daqui para frente. Mas até, Gabriel, falando um pouquinho sobre a questão da perfeição dentro do processo de emagrecimento. Você já falou que emagrecer não é algo que acontece de forma linear. Uma curva, por exemplo, que a gente tem, que geralmente começa mais rápida e vai diminuindo ao longo do tempo. Muitas pessoas interpretam o processo de emagrecimento, não só o processo de emagrecimento, várias coisas na vida, e a gente fala muito sobre emagrecimento aqui, mas emagrecimento é só uma das coisas que acontece na nossa vida, né? Tem muitos paralelos acontecendo, e as pessoas acabam considerando que só vale a pena se eu tiver perfeito naquilo que eu estou fazendo. Então, eu só vou continuar a minha estratégia alimentar, a minha dieta, se eu conseguir fazer isso todos os dias, da forma mais certinha possível. E o que na maior parte das vezes acontece, porque a nossa vida é assim, em algum momento ela não vai conseguir seguir. E aí vem aquele pensamento do tudo ou nada, do já que. Já que eu não consegui fazer a minha dieta, hoje, amanhã, eu vou sair da dieta. Já que eu não consegui fazer exercício hoje, não vou mais na academia. O quão importante para a pessoa entender que, na verdade, o que mais muda o jogo ao longo do tempo é no dia seguinte ela voltar a fazer exatamente tudo aquilo que ela tinha que fazer. É fundamental, Jorge. Por quê? O que eu vejo muito das pessoas fazendo, né? A pessoa, ela tem aquele foco absurdo, né? De vou só comer coisa saudável a partir de agora. Ano novo, vida nova, vou mudar tudo, entendeu? Assim. E, e aí, nessa ideia de perfeição, a primeira coisa que ela escapa, ela se sente a pior pessoa do mundo. E aí depois ela tenta uma coisa mais compensatória, né? Vou fazer uma dieta específica agora pra recuperar o que eu perdi, o que eu fiz de errado, né? Só que isso é errôneo, né? Isso é uma coisa que não deve ser feita. A gente precisa ali pensar que, bem, o hábito saudável que eu estava fazendo antes estava sendo ótimo para eu conseguir perder peso. O problema é que eu parei com esse hábito saudável por um tempo. E aí eu comecei a ganhar peso. A lógica que você deve seguir é voltar ao hábito saudável de antes e não procurar um ainda mais restritivo, porque isso pode passar muito facilmente do limiar do aceitável, né? Do limiar que realmente vai trazer um benefício para você, né? Então é muito importante a gente entender as nossas necessidades, entender nosso organismo e pensar assim, cara, vai ter momentos que eu vou consumir uma refeição de pior qualidade, mas são situações conscientes, situações específicas, né? E se eu fugir disso, eu vou também refletir, né? Inclusive, nos nossos acompanhamentos ali no Pacto Alto Livre, a gente tem um confessionário, né? Para a pessoa poder refletir sobre isso, sobre o que ela fez que não é tão interessante e evitar se expor a essas mesmas situações, né? Então, assim, é realmente uma parte que é fundamental as pessoas se aterem. Perfeito. E eu acho que até seguindo nessa linha da perfeição, algo que a gente até citou no começo do episódio, muitas pessoas se atêm a detalhes, ou elas querem se apegar a detalhes porque elas acham que é realmente isso que faz a diferença. A gente pode usar a analogia talvez do atleta olímpico, né? Ah não, o Michael Phelps ele ganhava medalha porque ele comia 1,5 kg de macarrão antes do treino. Cara, não é, ele não ganhou a medalha por isso, ele ganhou a medalha por quê? Porque ele fazia todo dia o mesmo treino, 365 vezes por dia, por ano, durante anos e anos. Foi por isso que ele ganhou. É óbvio que existem coisas muito pontuais que podem ter feito ele virar o campeão olímpico.
Mas para emagrecer, a gente não precisa ser o melhor do que os outros, a gente precisa ser melhor do que nós mesmos. E nessa estratégia de tentar se focar no detalhe, as pessoas ficam ali preocupadas com qual aplicativo que eu preciso contar extremamente minhas calorias, qual é o suplemento que vai fazer a diferença para eu perder esse pezinho ou outro, qual é o alimento que eu tenho que cortar. O quão ruim é para você as pessoas que começam a se ater nesse detalhe, mas que esqueceram de fazer o básico. Porque uma coisa é você pensar em detalhe, depois de fazer tudo certo. Outra coisa é você achar que o detalhe vai ser a fórmula mágica, mesmo não fazendo o que tem que ser feito. Isso traz até, eu lembrei de algumas coisas aqui enquanto você falava, que as pessoas acham muito que correlação é causalidade, Hum, né? Então, por exemplo, se, por exemplo, a maioria das pessoas na verdade, todas as pessoas que vivem até os 70 anos bebem água. Logo, é a água que faz as pessoas viverem mais. Tem uma correlação? Tem uma correlação. Você vê que todo mundo ali bebeu água, né? Mas não quer dizer que é só a água ali que está promovendo isso, né? Às vezes ela nem tem participação. Nesse caso, sim. Mas, às vezes, essa coisa que a gente está fazendo não tem participação. Às vezes, a pessoa só usa branco e viveu até os 110 anos. Por exemplo, o fato de usar branco, então, é a causa da pessoa viver até 110 anos? A gente sabe que não, né? Isso é tão interessante na história que nos Estados Unidos, inclusive, tem um índice que eles pegaram ali as pizzarias próximas ao Pentágono, né? Que é uma região da estratégia militar dos Estados Unidos, e eles viam quanto de pizza estava sendo solicitada naquele período, né? E aí eles tiveram assim, ó, tá sendo solicitada, tá sendo solicitado mais pizza. Logo haverá uma guerra. Tipo assim, nossa, mas não faz sentido nenhum. Mas tinha ampla correlação. Por quê? Porque às vezes você pede pizza em uma situação que você tá com maior estresse, né? Tá com rotinas mais pouco regulares, na verdade, e aí você acaba solicitando mais pizza. E aí realmente tem uma correlação. Mas o fato de você pedir pizza não causa guerra, né? Então, às vezes a pessoa tem essa associação também na dieta. Ah, fulano usou a dieta da sopa, ou a dieta low carb, ou a dieta low fat, ou a cetogênica, e por isso ele perdeu peso. Quando, na verdade, não foi essa especificidade que fez a pessoa perder peso. Foi o fato dela ter cumprido alguma coisa, dela ter registrado o que ela fazia, dela ter se atentado mais às calorias que ela ingeria, né? Dela ter seguido um protocolo, né? Aí, nesse caso, poderia ser muitas vezes qualquer dieta, né? Então, teve ali uma correlação entre ela fazer uma dieta X e perder peso? Teve uma correlação, mas foi a causa? Talvez não, talvez a causa tenha sido ela participar de uma comunidade, né? Talvez a causa tenha sido ela ter recebido apoio naquele momento, talvez a causa tenha sido ela ter, tipo, mudado de rotina e ter sido mais fácil para ela aderir. Então, não é porque uma coisa aconteceu junto com outra ou logo depois de outra que ela foi a causa desse fenômeno, né? perfeito. Acho que outras duas coisas, Gabriel, que também são grandes erros ali das pessoas que querem emagrecer, na verdade são talvez interpretações erradas, é a relação do sono e do exercício físico, ou a importância desses dois pontos, dentro do emagrecimento. E falando inicialmente do sono, talvez o maior erro das pessoas seja subestimar o papel que o sono tem dentro do processo de emagrecimento. Seja um sono de qualidade para propiciar um emagrecimento consistente, ou o quanto um sono ruim pode prejudicar no processo de emagrecimento e fazer a pessoa ganhar peso. Quão importante é a gente falar sobre sono para quem quer emagrecer de verdade? Isso é uma coisa bem pertinente, né? Porque parece que dormir pouco ficou sexy, né? Uhum. Ficou uma coisa assim, nossa, eu durmo 1 hora da manhã e acordo às 4, e aí quando eu acordo eu já vou correr. Então, assim, uma coisa meio que fora da realidade, sabe? Assim, Uhum. mas que as pessoas admiram porque a pessoa tem uma força de vontade absurda. Ficou meio deturpado o que realmente é saudável, né?
Nosso corpo ali, nosso cérebro é uma usina que trabalha o dia todo, né? Trabalha, 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 trabalha. E no momento que ele tem para se recompor, você fala assim: não, eu sou uma pessoa que funciona com pouco tempo de sono. Mas será mesmo? Ou será que você se adaptou ao fato de dormir pouco? Será que você realmente tem noção de tudo que a privação de sono te proporcionou? Será que você não aceitou que você é uma pessoa mais irritada mesmo e que de vez em quando você magoa as pessoas, quando na verdade essa é uma situação predisposta pela sua privação de sono? Será que você aceitou ser uma pessoa mais compulsiva, quando na verdade a sua compulsão veio porque você não dorme direito? Será que você aceitou ali você realmente ser uma pessoa mais ansiosa, quando na verdade a ansiedade vem porque seu cérebro não está bem descansado a ponto de tomar decisões e chegar a conclusões mais racionais? Então é uma reflexão que vale a gente pensar, porque às vezes existem coisas em que a gente consegue enxergar a correlação, mesmo que não tenha causalidade, como eu falei, mas tem coisas que são latentes, né, que são escondidas, que a gente não consegue perceber a correlação, mas que elas de fato existem, que às vezes de fato elas têm a causalidade. Às vezes você não relaciona o seu sono, o dormir bem, com a sua perda de peso, Sim. com o seu ganho de massa magra. Mas não é o fato de você não perceber que faz isso ser uma mentira, né? Existe essa correlação e ela é muito importante de ser avaliada. Existe uma correlação, inclusive, fisiológica, né? Se a gente fala, por exemplo, um sono ruim. O que o sono ruim, comprovadamente, por estudos científicos, já faz? Ele altera a liberação de cortisol, liberação de GH, liberação de hormônios relacionados à saciedade e à fome. Então, a pessoa, comprovadamente, mesmo em períodos curtos de privação de sono, ela tem mais fome. Ela geralmente tem fome por alimentos mais ricamente calóricos, né? Normalmente ultraprocessados. Existem mudanças na relação do hormônio da saciedade e da fome, da leptina e da grelina. Então, do GH, inclusive, você falou da construção de massa muscular. Ou seja, não é apenas uma questão comportamental. E existe também, o que a gente já comentou várias vezes, da questão comportamental. Se você dorme pouco, a sua capacidade de decisão é afetada durante o dia. Então, a tendência de você comer mal durante o dia é muito maior. Então, não é apenas uma questão de produtividade, né? Também é uma questão fisiológica. E, em relação a isso, eu diria que se você aí de casa dorme menos do que 6 horas por dia e se acha produtivo, tente dormir 8 horas um dia e ver o quanto mais produtivo você será, porque realmente isso não tem nenhuma explicação fisiológica. Agora, pensando no exercício físico, aí já existe uma coisa diferente. O exercício físico, ele é bom, ele ajuda no processo de emagrecimento. Só que talvez as pessoas confundam, na verdade, qual período do processo de emagrecimento ele tem mais benefícios. O pessoal acha que dá para compensar uma alimentação ruim apenas praticando exercício físico. E a gente sabe muito bem que o próprio exercício físico, quando feito em intensidade, ali, em frequência, vai dar mais fome para a pessoa. Então a pessoa pode fazer exercício e acabar comendo mais do que ela deveria. E talvez o grande papel do exercício seja na manutenção do peso perdido. Quão ruim para você é as pessoas interpretarem de que dá para treinar para comer? Realmente um treino pesado compensa uma alimentação ruim? Não compensa e é de longe, assim, é uma coisa, é um abismo entre as calorias que você queima e aquelas que você ingere, né, digamos assim. Você pode fazer 40 minutos de corrida intensa, extenuante, que muitas vezes não vai ser o suficiente para você gastar as calorias que um pedaço de bolo de cenoura com a cobertura de chocolate vai te dar. Então, essa história de eu faço exercício para poder comer o que eu quiser, tem uma participação ínfima, quase que insignificante. Então, não, você não pode comer o que quiser só por conta de fazer ou não fazer exercício físico. O exercício ele é essencial para você ter uma vida mais saudável, para você ter menos resistência à insulina, para você ter uma capacidade pulmonar e cardiovascular melhor.
mas jamais pensar que ele é o que vai ser o grande responsável pelo seu emagrecimento. Ele vai te ajudar a conhecer pessoas que estão nesse mesmo processo, vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, criar um ciclo virtuoso. Mas a gente jamais pode pensar que é algo que vai conseguir compensar. Um pão que você comer já vai, às vezes, compensar 1 hora de exercício, né? Então, não, é muito errado esse pensamento de que eu treino para poder comer. Você pode comer as coisas que você gosta, mas o planejamento vai te ajudar muito, mas muito mais do que o treino. Perfeito. E é o ponto também das pessoas entenderem que, então quer dizer que não é para não fazer exercício físico. Não, totalmente. A gente sabe que o exercício tem várias coisas boas, inclusive essa questão que você colocou, né, de que ele é, na verdade, um propagador de bons hábitos. Geralmente a pessoa que começa a fazer exercício físico, ela começa a comer melhor, ela começa a dormir melhor, ela começa a ter outros hábitos de vida saudáveis que também vão ajudar no processo. Além, é óbvio, de todo o ganho de risco cardiovascular, capacidade funcional, longevidade. Agora, não dá pra pessoa achar que só porque ela faz exercício físico ela pode comer qualquer coisa, que você bem falou. Existe uma diferença muito grande entre as calorias que a gente consegue ingerir e consegue gastar no exercício físico. Essa conta, ela não é tão importante como a maioria das pessoas pensam. E geralmente, até em estudos científicos, quando a gente tentou comparar para a pessoa, fala aí quanto você comeu em calorias e quanto você acha que gastou em calorias. A tendência de todo mundo é superestimar a quantidade de calorias que ela gastou no exercício e subestimar aquelas que ela consumiu na alimentação. Então essa conta, mesmo quando ela é feita na nossa cabeça, ela acaba não fechando. Então esse é um problema. Mas até aproveitando esse gancho que você usou, Gabriel, do exercício físico ser, querendo ou não, no fim das contas, uma forma de conhecer novas pessoas, conhecer pessoas com os mesmos objetivos que a gente tem. Muita gente acha que emagrecer é um processo que se faz sozinho. E realmente existe um ponto de verdade ali. No fim das contas, quem precisa tomar a decisão, quem precisa tomar as ações, é você que quer emagrecer. Agora, é inevitável que ter pessoas com o mesmo objetivo que você, grupos sociais que te apoiam, de um apoio que não seja tóxico, mas sim direcionado para o seu crescimento, trazendo informações ou até mesmo dicas de coisas que elas passaram e que podem te ajudar de algum momento, ajuda nesse processo. A gente tem vários exemplos disso. Alcoólicos Anônimos, por exemplo, sempre foi muito bom. Vigilantes do Peso, sempre também tiveram muita comprovação. Realmente, participar de um grupo de pessoas com os mesmos objetivos que você, que te ajudam no processo, aumenta a chance do emagrecimento acontecer? O grupo, ele qualquer grupo, ele é uma das ferramentas mais essenciais, mais poderosas, diria, na fixação de um hábito. Vamos pensar historicamente. A gente tem as igrejas, né? Sim. Se as pessoas, ao invés de ter igrejas, professassem sua fé isoladamente, sozinhas, no canto delas, provavelmente muitas doutrinas, muitos hábitos, muitos conceitos abordados se perderiam com o tempo. As pessoas esqueceriam, né? Por isso que, por exemplo, a igreja, né, para quem é uma pessoa mais dedicada, as pessoas sempre falam que a gente precisa estar em comunidade para que os bons hábitos sejam perpetuados, né? Então, cara, a igreja desde, nossa, muito, muito tempo, milênios aí, ela continua propagando ideias que muitas vezes são daquela época ainda, propagando conceitos, né, de propagação da bondade, enfim, que são coisas que perpetuaram e foram validadas com o tempo. No âmbito do emagrecimento, é a mesma coisa. A gente precisa ter uma filosofia em que a gente exalta os hábitos saudáveis, em que você conseguir consumir uma refeição de boa qualidade ao invés de se entupir de álcool seja motivo de vitória e não motivo de que as pessoas te achem alguém frouxo. Você tem a possibilidade de participar das duas comunidades. Você pode participar de uma comunidade em que as pessoas se embriagam
e você vai ficar cada vez mais compulsivo por álcool, claramente. Ou você pode participar de uma comunidade em que as pessoas são mais conscientes de que precisam ter uma vida cada vez melhor. E essas pessoas vão começar a espelhar em você as coisas que elas querem para elas também. Então você as ajuda, você as suporta, né? Você oferece suporte a elas e elas retribuem isso com você. Elas oferecem a amizade, o companheirismo e toda aquela força que elas têm, né? Eu falo que assim, nem todo mundo vai estar no melhor momento ao mesmo tempo. Vai ter épocas em que você vai estar muito bem e o seu parceiro de comunidade vai estar mal. E aí você vai puxar essa pessoa para cima. Não desiste não, isso é só uma fase. E vai ter um momento em que essa pessoa vai estar em cima e você vai estar um pouco para baixo. O que essa pessoa vai fazer? Vai te puxar para cima. Existem estudos clássicos que demonstram isso, que as pessoas em comunidade, elas têm uma taxa de sucesso muito maior, uma taxa de perpetuação de hábitos muito maior, independentemente do grupo que você participe. O Alcoólicos Anônimos, como você bem disse, ele está aí há tanto tempo por quê? Os grupos de cessar-tabagismo, eles estão aí há tanto tempo por quê? Porque são pessoas que passam pelos mesmos problemas, compartilham as mesmas dores, que se ajudam com apoio de especialistas, mas o simples fato de ter alguém ali que perpetua os hábitos que você gostaria de ver em você, pessoas que conseguiram emagrecer, que estão conseguindo emagrecer, que estão conseguindo se alimentar de forma mais saudável, que estão conseguindo vencer a síndrome metabólica, isso com certeza te puxa para esse sucesso, né? O pessoal sempre fala, é bem clichê, né? De você a média das 5 pessoas que você mais convive. E eu sei que não é um número, né? O 5 não é um número mágico, mas é muito importante a gente visualizar isso. Cara, as pessoas que estão comigo, elas vão ditar boa parte do meu comportamento. Perfeito. E quando a gente fala nisso, né, Aires? Basicamente, o grupo que a gente está inserido faz parte do nosso ambiente. Ter grupos diferentes daqueles que a gente está tradicionalmente ali inserido, nada mais é do que mudar o nosso ambiente, modular o nosso ambiente. E eles têm também essa função, tirar você de um ambiente ruim e tentar inseri-lo num ambiente mais saudável, te tirar, e até por isso muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas você abandonou aquele grupo de amigos? Cara, não é que eu abandonei aquele grupo de amigos, eu na verdade me desinseri daquele contexto que eu estava e eu entrei num novo contexto, de algo que é o meu grande objetivo. E até mesmo convidar o pessoal que está assistindo a gente aqui, que se quiser conhecer um pouquinho mais sobre comunidade, sobre realmente como pessoas com os mesmos objetivos que vocês têm podem ajudar no processo de emagrecimento, a participar das nossas lives todos os domingos aqui no canal da Ultilive, que a gente chama de O Caminho, em que basicamente, não só eu, o Aires, junto com o Eduardo e toda a nossa equipe, participamos todo final de semana, já há mais de 40 semanas, ou praticamente 40 semanas, conversando sobre emagrecimento e contando com um grupo de pessoas que têm os mesmos objetivos, passam pelas mesmas dores, que estão em momentos diferentes do processo de emagrecimento e podem te trazer informações muito valiosas para usar nessa sua trajetória. Mas, Aires, até já direcionando para o fim do nosso episódio, eu queria tocar num ponto que talvez muita gente que está em casa sente, mas não quer falar, que é o processo da própria autocrítica, do perfeccionismo, da pessoa achar que ela não é capaz. O quão importante você acha que é para a pessoa entender sobre as recaídas que vão acontecer no processo de emagrecimento e qual é o papel mais importante que a gente pode ter nesse momento? É realmente entender que elas vão existir e que o importante é continuar fazendo o básico bem feito no outro dia? Exatamente isso, né? As pessoas que chegam num processo de emagrecimento para acompanhar com a gente, né? Muitas vezes elas têm a concepção de que a perda de peso é linear, que o caminho para o emagrecimento é linear, o caminho para modificar os hábitos é um caminho linear, que vai só descer, que vai só melhorar.
que nunca vai ter uma recaída, que nunca vai acontecer nada na sua vida que vai fazer você pensar em comer mais e em ter compulsões, nunca vai mudar os seus hábitos. E esse pensamento deturpado, essa concepção deturpada do que é sucesso e o que é fracasso, é um dos grandes calcanhares de Aquiles que a gente tem. As pessoas acharem que eu vou ser perfeito porque eu estou muito motivado, como a gente bem falou, é o que vai fazer ali realmente você falhar, eventualmente você vai falhar, vai acontecer alguma coisa na sua vida, algum momento, alguma situação social em que vai ser muito difícil para você falar não, e que você vai dizer sim, em que você vai arrepender, que você vai desistir de tudo. Então, se você chega com esse pensamento deturpado e não o corrige ao longo do caminho, você começa a se criticar demais. E a autocrítica é o que faz você ou se restringir demais ou se restringir de menos, Hum, né? Ou você começar a querer fazer dietas mirabolantes para se, se autoflagelar algumas vezes ali, né? Compensar aquela coisa ali. Ou você vai se restringir de menos, falando assim, dieta não é para mim. Então a gente tem que ter um alinhamento de expectativa. Tem que pensar assim, ó, nesse período de perda de peso, vai ter período grande de platô eventualmente, não vai ser só queda, vai ter período de recaída, de reganho, eu vou ter férias, e nas férias eu vou consumir mais alimentos hiperpalatáveis, não vou perder o peso sempre na mesma velocidade, vai ter momentos que vai ser mais desafiador, e eu não vou dar conta de comer sempre a mesma coisa todo dia, eu vou ter que dar uma variada, isso vai acontecer, eu vou enjoar, né? Não aguento mais ficar comendo só frango, você vai querer comer outra coisa. Então, isso tem que estar no seu planejamento. Tem que estar na sua cabeça quando você começa um processo e quando você quer seguir esse processo. O caminho ele é árduo, o caminho ele muitas vezes é lento e deveria ser racionalmente lento, né? Para que você dê tempo do seu corpo se adaptar, né? Não perder tanta massa magra, não ter predisposição à dislipidemia, né? Alterações do colesterol. E ser feito de forma constante, com bastante respeito aos seus limites e com a perspectiva alinhada ao que realmente vai ser. perfeito. E acho que um ponto também importante para trazer para o pessoal, que existe uma diferença muito grande entre a autocrítica e também o autoconhecimento, né? A autocrítica, quando ela é feita de forma consciente, baseada no autoconhecimento, o que é isso? A gente sempre fala aqui sobre o autoconhecimento aplicado na prática, né? Que é basicamente a pessoa entender quais são as limitações dela, quais são as falhas que ela teve, o que ela pode melhorar e aplicar isso no dia a dia para fazer com que o processo se torne mais fácil ao longo do tempo. Isso é totalmente diferente da pessoa que se critica só porque ela não conseguiu atingir o objetivo. Muitas vezes a pessoa não consegue atingir o objetivo porque realmente é difícil, porque o ambiente luta contra ela. Então, na verdade, se ela não fez algo da melhor forma possível, é natural, eu diria que é esperado que ela tenha uma recaída, que ela tenha um reganho. Por quê? Porque é assim que funciona. A obesidade é uma doença crônica em que você não cura ela, você controla. Se você deixa alguma coisa ali passar, seja por um problema pessoal, seja até por uma questão de que acha que está tudo controlado e dá para relaxar um pouco, é bem possível que você vai reganhar peso. Por quê? Porque é o natural, é o comum acontecer. Então, a pessoa precisa, na verdade, interpretar aquilo como, cara, não está na hora de eu parar ainda. Eu ainda preciso continuar pensando sobre isso. O que eu posso fazer para melhorar? Quais foram as minhas falhas e onde eu posso corrigir? É esse processo que realmente a gente vê nas pessoas que conseguiram perder peso de forma consistente. Ela entendeu que o jogo é o longo prazo, é uma maratona. Não adianta ela sair correndo agora e cansar daqui a pouco. O ideal é manter um pace bom durante todo esse tempo para aí sim chegar lá no final do caminho, que nesse caso nem existe. Cada vez que a gente chega mais lá na frente, ainda existe mais caminho para a gente percorrer. Mas, Aires, muito bom esse nosso papo, cara. É difícil a gente falar sobre todos os problemas associados às pessoas que querem emagrecer, mas acho que a gente conseguiu fazer um resumo bem legal para o pessoal de casa. E sempre que a gente vai acabar aqui, eu gosto de pedir uma dica prática de saúde para quem está acompanhando a gente agora já conseguir aplicar direto depois de assistir esse nosso episódio. O que você pode trazer para o pessoal hoje? Primeiro, registre, né, as coisas que você fizer, os alimentos que você consumir. Segundo, seja
paciente com você, alinhe as suas expectativas com a realidade. Terceiro, entenda que seu peso ele vai subir, vai descer, não vai sempre descer. Então, não é sempre que a gente vai estar ganhando ali, mas o final é o que importa, é o processo ali. Enfim, tente, né, retomar o mais rápido possível aqueles hábitos que já são o seu natural ali, de hábitos saudáveis, ao invés de ficar se flagelando toda vez que você eh, pisar na bola, né? Então não se autoflagele, seja paciente com você mesmo, né? E faça parte de uma comunidade, porque essas pessoas são que vão te ancorar nos momentos de desestabilização, nos momentos de piora, né? Pessoas que têm a mesma filosofia que você quer, como você se enxerga. Se aproxime de pessoas que estão conseguindo, que entenderam o processo, que conseguiram emagrecer, manter-se saudáveis. Isso vai te fazer muito bem. Então, acabei dando 5 dicas práticas, né? Mas eu acredito que são as principais. E eu vou dar mais uma para o pessoal, que é, logicamente, continue acompanhando os conteúdos aqui da Outlive, não só no Outlive Podcast, mas nas nossas lives todos os domingos, nos nossos conteúdos, no produto da Outlive, que você pode experimentar também de forma gratuita, acessando aqui no link na descrição, para entender um pouco mais sobre como os conceitos da Outlive são aplicados na prática e podem fazer você emagrecer de forma consistente, porque, querendo ou não, como a gente falou lá no começo, conhecimento é o primeiro passo para a gente reconhecer um problema. E o que a gente quer aqui é justamente trazer um conhecimento embasado em ciência, também com comportamento, mas principalmente visando a saúde das pessoas, para que elas vivam mais e vivam melhor. Mas, Ares, obrigado pela sua participação, meu caro. Espero contar contigo em outras conversas. Eu que agradeço. Pessoal aí de casa, se vocês gostaram desse tema, eu particularmente gostei bastante, gosto bastante de falar sobre isso. Obviamente, as pessoas procuram os profissionais porque existem vários erros que podem ser cometidos, né? E os profissionais ajudam a corrigir esses erros. Então, daria para fazer vários vídeos sobre essa temática, né, Jorge? Então, comentem aí, falem nos comentários se vocês querem mais vídeos com essa temática, se vocês querem uma abordagem um pouco diferente, para a gente entender o que a gente precisa abordar e o que faz mais sentido para todos vocês, tá? Muito obrigado, Jorge, pela presença, obrigado aí por todo mundo que está acompanhando, todo mundo que participa das lives. É sempre um prazer estar aqui colaborando com vocês e aprendendo com vocês também. Um abraço para todo mundo. Show de bola. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e viver melhor. Se você quer emagrecer de forma consistente, tem dúvidas sobre o processo e quer entender como a Outlive pode te ajudar nessa caminhada, eu diria, nessa maratona que a gente tem do processo contra a obesidade, eu te convido a participar do nosso teste gratuito do produto Outlive, o Pacto Outlive, uma inteligência artificial desenvolvida dentro do seu próprio WhatsApp, com treinamento comportamental e médico, que vai te ajudar no dia a dia a conseguir perder peso de forma consistente. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, basta você clicar e fazer esse período de experimentação. Tenho certeza que vai mudar tudo que você já viu até hoje sobre emagrecimento. Você também pode acessar os links que estão aqui na descrição e continuar conectado conosco e com a sua saúde através das nossas redes sociais. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.